Olá, meu nome é Alana, eu sou aluna do projeto de iniciação científica e eu sou da cidade de Toledo, no Paraná. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Principais alterações no Código Civil com a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tomou uma certa proporção e ele ganhou um impulso no ordenamento jurídico brasileiro quando a gente analisa o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e na própria possibilidade de internalização de tratados internacionais. Isso porque o direito internacional como um todo já era muito bem estruturado quando foi criado o Estatuto. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146. Ela foi publicada no dia 6 de julho de 2015 e ela entrou em vigor 6 meses após a publicação, ou seja, em janeiro de 2016 ela passou a ter vigência no ordenamento jurídico. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, ou seja, o simples fato da pessoa possuir um transtorno mental ou qualquer natureza, ele não a torna automaticamente incapaz e que permite que ela seja inserida no rol de incapazes, né? A principal mudança realizada no Código Civil foi formalizada pelo artigo 114 do Estatuto. O artigo 114 do Estatuto, ele promoveu alterações no artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. O artigo 3º, ele alterou a capacidade e passou a considerar a capacidade absoluta somente aquele do critério etário, ou seja, aquelas pessoas que são menores de 16 anos. Já o artigo 4º, ele deixou de considerar como relativamente incapaz aqueles que por deficiência ou alguma causa transitória tenham discernimento reduzido, né? Isso foi possível porque em razão da dignidade da pessoa humana. Então, a incapacidade dessas pessoas deixou de ser presumida. Além desses pontos importantes, o Estatuto ele promoveu algumas alterações que são objeto de algumas críticas, especialmente a questão de suspensão da prescrição e da decadência. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o deficiente tinha suspensão, a pessoa com deficiência tinha suspensão do prazo de prescrição e decadência. Hoje, como eles não estão mais incluídos nos rolos de incapazes, o artigo 198 o prazo corre normalmente para eles. Então, a principal crítica disso é que isso fere a isonomia material, principalmente quando a gente está, por exemplo, diante da possibilidade de se usucapir um bem de uma pessoa, que antes eu não poderia usucapir, né? Então, outro ponto que vem nessa mesma linha é a questão de responsabilidade subsidiária. Não existe mais a responsabilidade subsidiária para aquela pessoa que é deficiente. Hoje, ele responde com todo o patrimônio nos termos do 927. Então, tanto a responsabilidade subsidiária como a suspensão da prescrição e da decadência, a crítica delas é isso, porque eu quero garantir a dignidade da pessoa humana, mas em contrapartida eu facilito que essa pessoa perca o patrimônio dela. Então, se ela perde o patrimônio, como ela vai conseguir ter uma dignidade da pessoa humana? Seria um pouco contrário. Na linha contrária, que sofre alguns elogios, nós temos a curatela compartilhada, que vem nesse sentido de prezar a dignidade da pessoa humana, e a tomada de decisão apoiada, que é quando eu utilizo uma pessoa plenamente capaz, né? Mas naquele momento ela é vulnerável, então justifica uma assistência qualificada que é realizada por duas pessoas e que pode ser escolhida a critério dessa pessoa, né? Então isso é interessante, é diferente no ordenamento jurídico. Visando essa igualdade, o Estatuto também passou a permitir que pessoas com deficiência sejam testemunhas, né, com maior facilidade, o que não era admitido antes, né, com pessoas cegas, pessoas surdas. Então, hoje você disponibiliza os tradutores, os métodos, enfim, e essas pessoas podem participar efetivamente. Outra coisa que modificou é com relação à questão de casamento. Então, o casamento contraído por enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil era considerado nulo antes da modificação do Estatuto. Hoje ele passou a ser válido. Então, a gente percebe que, muito embora tenha essa questão de prescrição e decadência e da responsabilidade que seja um empecilho ou seja que sofra algumas críticas, o ordenamento jurídico do Estatuto da Pessoa com Deficiência como um todo, ele veio justamente para efetivar essa dignidade da pessoa humana. Então, ele tem que ser muito bem recepcionado no ordenamento jurídico e assim a gente possa validar aquela questão de que pessoa vem antes de qualquer deficiência. Então, a gente está prezando pela própria pessoa. Muito obrigada.